Muito bom dia, ouvinte da Uniweb. Como todo domingo, neste horário, estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos no rádio. Hoje é 27 de setembro de 2023, estação primavera. E atenção, este programa pode ser ouvido neste mesmo horário pela web Rádio Meimei. Hoje vamos tratar dos seguintes temas: os pais e as tendências morais que as crianças herdam de encarnação anterior. Durante o sono, podemos receber orientações de protetores e amigos espirituais. O Espiritismo, segundo Jesus, não participa de política partidária. A crença em Deus pode alimentar o orgulho de certas pessoas. O Espiritismo, como Jesus, acredita num Deus bom e misericordioso. O ciclo de palestras espíritas da USE tem início em 6 de outubro na Casa Allan Kardec. E você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para DDD 14 981 05 15 35. Repetimos, DDD 14 981 05 15 35. Mande agora mesmo sua mensagem. Atenção! O livro que vamos sortear logo mais, no final dessa edição, entre os ouvintes que se comunicarem conosco até 5 para o meio-dia, apenas para dizer que estão ouvindo o programa. Título do livro: O Tempo Cuida de Tudo. Autor Marco Aurélio Espírito, pelo médium Marcelo César. Publicação do Lumen Editorial. Ligue agora, 14 981 05 15 35. O drama de uma jovem atormentada por pesadelos noturnos que acaba descobrindo um caminho salvador para se libertar de seus tormentos. Equipe que está atuando nesta edição, no controle técnico e sonoplastia, Rubinho Botino, a apresentação de Sônia e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Caro ouvinte, cara ouvinte. Pesquisa realizada nas universidades de Osaka e de Tóquio, no Japão, revelaram que bebês de 8 meses podem perceber o comportamento antissocial de adultos. Os procedimentos foram organizados de tal forma que os pesquisadores, pelo olhar dos bebês, podiam medir suas reações e perceber que eles reprovavam as pessoas que agiam de modo antissocial. Os cientistas japoneses pretendiam constatar a partir de que idade já começa a funcionar a noção de moralidade no ser humano. Mas eles acabaram descobrindo o que, à primeira vista, parece absurdo. Evidentemente, conforme o pensamento materialista, os estudiosos vão concluir que essa capacidade inata na criança advém do código genético, pois, do ponto de vista físico, seria a única via capaz de apontar uma capacidade que só vemos desenvolvida de fato no indivíduo que já alcançou a fase da inteligência abstrata. A doutrina espírita, porém, que vê o desenvolvimento do espírito através da reencarnação, sabe que os bebês que estão nascendo hoje já trazem tendências morais do passado. São espíritos que já viveram antes São espíritos que já viveram antes e que presentemente estão retornando à vida terrena para dar prosseguimento à sua evolução espiritual. O espírito que anima o corpo de uma criança, pergunta Kardec na questão 378 do Livro dos Espíritos, é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser mais, se progrediu mais, respondem os instrutores e completam.
São os órgãos imperfeitos que os impedem de se manifestar. O espírito age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Antes mesmo de iniciar a reencarnação, ou seja, antes da concepção do novo corpo, o espírito passa por um processo de esquecimento, mas ainda permanece com as tendências do passado. Recomeçando a vida, é natural que dali em diante ele vai iniciar uma nova fase, com um corpo inteiramente novo, cujo desenvolvimento passa a presidir. No entanto, esse novo corpo nada tem a ver com o corpo da vida anterior. Passa a vivenciar e a criar uma nova existência, mas suas tendências morais, que procedem dos escaninhos da alma, tendem a se manifestar. Ao falar em tendências morais, estamos nos referindo ao campo mais profundo de suas emoções, que influenciam na formação do novo cérebro, ainda em formação. Por isso, a criança, desde a mais tenra idade, já manifesta certos comportamentos inconscientes de sociabilidade. Logo, a agressividade ou a docilidade com que um bebê reage à presença do adulto, por exemplo, é uma demonstração de como poderá ser a sua vida de relações. Em razão disso, os pais devem estar atentos quanto ao seu papel na formação moral dos filhos, desde muito cedo, pois o espírito que está em processo de reencarnação é suscetível de receber influências até mesmo antes do nascimento, quando o corpo ainda está em formação. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. A primeira questão que nos chega às mãos para a edição de hoje é a seguinte: o Espiritismo diz que durante o sono a gente pode receber orientação espiritual. O problema é que a gente não se lembra de nada depois que acorda. Podemos acreditar nisso? Desde o Livro dos Espíritos, em 1857, os instrutores espirituais disseram que todos sofremos influência de espíritos bem ou mal intencionados. Essa influência é mais profunda durante o sono, pois enquanto o corpo dorme, a alma fica mais livre e mais exposta à ação do pensamento. Convém lembrar que o espírito, assim como o nosso pensamento, sempre que pode, busca liberdade, e esses momentos de sono para ele são preciosos nesse sentido. Nas obras de Allan Kardec não encontramos informações mais detalhadas sobre esse fenômeno, mas vamos encontrá-las nos livros de André Luiz, que vieram um século depois pela mediunidade de Chico Xavier, quando os conhecimentos científicos permitiram um entendimento mais amplo da questão. Portanto, encontramos nos livros de André Luiz uma série de casos em que o encarnado se encontra com desencarnados, principalmente com familiares. No entanto, ao acordar, geralmente o encarnado não traz uma lembrança objetiva e nítida do que passou, até porque não se trata de um contato físico que estimulou os sentidos do corpo. No corpo físico, o sistema nervoso permite que as impressões captadas pelos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, cheguem ao cérebro pelos nervos periféricos, sejam ali decodificadas e permaneçam no hipocampo, região responsável pela memória consciente da pessoa. Porém, as informações do mundo espiritual, captadas pelo espírito do encarnado, não seguem esse mesmo caminho e vão diretamente ao inconsciente, via glândula pineal, segundo André Luiz. Desse modo, ao que tudo indica, tais informações entram na alma pela porta do inconsciente, de modo que o cérebro consegue registrá-las apenas por meio de uma linguagem simbólica, que deixa no encarnado impressões ou lembranças muito vagas ou até confusas.
Geralmente, o protetor ou espírito bom deixa no encarnado boas sensações, leveza e alegria, que servem para estimular bons pensamentos, ao passo que os espíritos mal intencionados acabam causando desconforto, pensamentos ruins ou mal-estar. Sabemos hoje, pelos estudos da psicologia, que o chamado inconsciente é a instância mais profunda da mente. As obras de Kardec, muito antes da psicanálise, já antecipavam a existência do inconsciente antes mesmo que Sigmund Freud anunciasse esse conceito para o mundo. O inconsciente é o depositário de enorme conteúdo de informações que colhemos no dia a dia, a grande maioria das quais ficam esquecidas. Com o Espiritismo, podemos acrescentar que informações dos bons espíritos, inclusive protetores e familiares, não entrando pelos sentidos comuns, deixam boas impressões na alma, como é o caso de uma pessoa que sonhou com a mãe, hoje desencarnada, lhe passando alguma orientação. É assim que se tornam possíveis as chamadas revelações pelos sonhos, que ocorrem raras vezes em nossa vida. O problema da transmissão, portanto, é uma questão de sintonia mental, pois a comunicação entre espíritos ocorre de mente para mente por meio de ondas mentais. Ademais, quando o nosso protetor espiritual fala conosco enquanto dormimos, o conteúdo da conversa fica no inconsciente mais profundo e pode aflorar ao consciente a qualquer momento. Logo, a crença de que cada um de nós é assediado por forças contrárias tem razão de ser. Todos trazemos as nossas próprias tendências para o bem ou para o mal, mas não estamos sozinhos. Os espíritos, bem ou mal intencionados, se comunicam conosco pelo pensamento, utilizando muitas vezes a linguagem simbólica do nosso inconsciente. Essas impressões frequentemente nos afetam, mas depende muito da nossa sintonia ou das nossas tendências para o bem ou para o mal. Concluindo, podemos dizer que é de grande importância nos preparar mentalmente para dormir, a fim de que estejamos mais expostos aos bons. É claro que a preparação mental antes de dormir é importante, mas a mais efetiva preparação está em nosso modo de viver e de conviver no dia a dia. As pessoas que conseguem criar ou contribuir para um bom ambiente de convivência são mais suscetíveis de perceber a presença e a orientação de seus protetores espirituais. Para nos cientificarmos disso, precisamos prestar mais atenção nos sonhos, precisamos nos preparar antes de dormir e refletir logo de manhã sobre o que sonhamos. Geralmente, essas lembranças nos deixam na alma uma impressão muito profunda e agradável, quando se trata de encontro com seres queridos. Há casos em que informações colhidas durante esses sonhos acabam se confirmando em nosso dia a dia, o que nos dá a certeza de que o encontro espiritual foi real. Na Bíblia, encontramos vários relatos dessa natureza, como foram os casos de José do Egito, que teve um sonho simbólico sobre os fatos que se dariam naquele país, convencendo o faraó, e o caso do sonho de José em relação ao nascimento de Jesus. A questão que vamos tratar agora é uma das mais importantes e delicadas de nosso tempo e deve servir para despertar em cada um de nós a consciência do compromisso que temos para com todos os nossos irmãos de humanidade. Ela pode ser resumida na seguinte pergunta: o que pensam os espíritos sobre política? Eles acreditam que a política dos homens, da maioria como vem sendo conduzida, vai resolver os problemas sociais da desigualdade, da miséria e da fome? A palavra política, na sua acepção original, quer dizer a arte de governar. Neste sentido, o Espiritismo não pode ser contra aqueles que se esforçam para melhorar as condições de vida da sociedade, contribuindo para a diminuição da desigualdade, que redundará na erradicação do analfabetismo, da miséria e da fome no mundo. No entanto, passados vários séculos de civilização,
A política humana ainda se acha muito atrelada aos interesses de pessoas ou de grupos que, dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, acabam assumindo postos chaves nos governos das coletividades. Isso acontece porque nós, os seres humanos, na sua generalidade, ainda colocamos o egoísmo e o orgulho no comando de nossas ações, criando um ambiente onde predominam o ódio e as disputas por interesses mesquinhos que acabam prejudicando o bem comum. Ademais, não podemos esquecer que a sociedade somos nós mesmos e que ela retrata aquilo que somos, prejudicando o sentimento de coletividade. Os partidos políticos deveriam representar interesses legítimos da comunidade, isto é, do povo, ao invés de se degladiarem pelo exercício do poder, que visa muito mais as conveniências de uns poucos privilegiados do que as necessidades imediatas do povo em geral. Os políticos que não têm real interesse em decidir pelo povo não se contentam em enaltecer seus feitos. Eles estão mais interessados em mostrar os defeitos de seus adversários do que cumprirem suas obrigações como políticos. Foi por isso que Jesus não quis se envolver com assuntos da política de sua época. Quando lhe perguntaram se era lícito pagar impostos ao imperador romano, ele simplesmente respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, não assumia outro compromisso a não ser o de ajudar o ser humano a viver com dignidade e a encontrar o caminho da paz e do amor, entendendo que o maior problema humano está em cada ser humano, antes mesmo de se manifestar na coletividade. Com certeza queriam envolver Jesus em assuntos de política, pois muitos entendiam que ele seria um libertador, a exemplo de Moisés. No entanto, a política de Jesus era a mais alta aspiração que pode existir: preencher o vazio da alma humana, dando-lhe um sentido elevado à vida e não a de estimular a revolta e favorecer a violência. O mesmo pensa o Espiritismo, na medida em que procura difundir a filosofia moral de Jesus, aplicada ao cotidiano de cada um de nós. Com isso, cria-se uma expectativa de que no futuro os homens estarão mais preparados para escolher seus políticos e estes para exercer o papel de verdadeiros guardiães do povo. As desigualdades sociais, como disseram os espíritos a Kardec, surgiram justamente dos vícios morais que predominam na humanidade. Quando aprendermos a ser mais verdadeiros e mais fraternos uns com os outros, com certeza, problemas como a miséria e a fome, a ignorância e o analfabetismo deixarão de existir na Terra, porque todos estarão unidos para atingir um objetivo comum, que é a felicidade que o homem procura na Terra. Participe do sorteio do livro O Tempo Cuida de Tudo. Autor Marco Aurélio, espírito médium Marcelo César. Publicação do Lumen Editorial. Nosso contato 14 981 05 15 35. E a última questão deste domingo. O fato de as pessoas afirmarem que acreditam em Deus não modifica sua maneira de ser, se ela é egoísta e orgulhosa. Pelo contrário, essa crença muitas vezes fortalece o orgulho nessas pessoas que pensam que Deus lhes concedeu algum privilégio para sentir-se mais importante e com mais direitos. Vamos ver o que Allan Kardec diz sobre isso, conforme lemos em Obras Póstumas. Crer em Deus e na vida futura é a principal condição para se abater o orgulho, não é a única. Conjuntamente com o futuro, é preciso ter em vista o passado para se fazer uma justa ideia do presente. Para que o orgulhoso cesse de crer em sua superioridade, é preciso provar que ele não é mais que os outros e que todos são iguais, que a igualdade é um fato e não apenas uma teoria filosófica.
Sem conceber a pré-existência da alma, o homem que crê em Deus é levado a acreditar que leva consideráveis vantagens. A pré-existência, ao lhe dar uma noção da encarnação anterior, ensina a diferenciar a vida corporal da vida espiritual. Ele chega a compreender que as almas saem iguais das mãos do Criador, têm o mesmo ponto de partida e o mesmo fim, segundo os esforços empregados. Que ele próprio não chegou ao ponto em que se encontra, senão depois de passar pelo mesmo processo evolutivo que os outros, e que não há entre os mais e os menos adiantados, senão a questão de tempo. Vai entender que as vantagens de nascimento para os que nasceram ricos são puramente corporais e não afetam o espírito. Vai entender também que o pobre de hoje poderá renascer numa outra existência em condição social elevada, e o mais poderoso de hoje poderá vir entre os mais pobres. E atenção, ouvintes, para estes avisos. Está no ar às 24 horas do dia a Web Rádio Meimei de Garça, lançando os seus primeiros programas espíritas. Para sintonizar a Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, da Rua Gabriela 178, funciona todos os dias da semana. Domingo às 18 horas, aplicação de passes. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos às 5:30 da tarde. Os passes acontecem diariamente no Caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira. As pessoas que desejam conversar sobre seus problemas podem comparecer nesse mesmo horário ao centro para serem atendidas no mesmo dia, se possível, ou então agendarem um atendimento para outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20. Segunda-feira, 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, nesse mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. E na sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, o grupo de sexta-feira está na metade do livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebido por Chico Xavier, cujo tema principal neste momento é como se dá o processo da reencarnação. É uma oportunidade para você conhecer essa obra que tão preciosas informações nos traz sobre a vida espiritual. Venha participar. Também funciona no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. E ainda dá tempo, participe do sorteio do livro intitulado O Tempo Cuida de Tudo, autor Marco Aurélio Espírito, médium Marcelo César, publicação do Lumen Editorial. E nosso contato é DDD 14 981 05 15 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o tempo. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se.
Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. O segundo ciclo de palestras espíritas começa em 6 de outubro. Naquela noite, falará na Casa Espírita Allan Kardec o expositor Donizete Pinheiro, sobre o atendimento fraterno. No dia 9, Carlos Alberto Leme estará no CFEAC de Vila Araceli. No dia 17, Fernanda Aranão falará em Lupércio, na Casa Espírita Maria de Nazaré. A palestra do Caminho de Damasco será no dia 23, com Ângela Cristina Guerra. No dia 26, Orlando Dias de Oliveira Júnior estará no Discípulos de Jesus em Gália. E no dia 27, Fernanda Garcia falará no CEPAC de Vila Rebelo. No próximo programa, daremos os detalhes dessas palestras. Lembrando que no dia 22 de outubro, domingo, teremos em Garça um encontro espírita regional, reunindo trabalhadores e dirigentes dos centros espíritas de Marília, da região de Marília. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular 14 988 130905 ou enviando o e-mail para clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro só faz entregas na cidade de Garça. E atenção, pais, as atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei, crianças a partir dos 3 anos e adolescentes até 13 anos, são realizadas no Lar Meimei todo domingo às 10 horas. No mesmo horário da evangelização, você pode participar de uma roda de conversa para adultos. E no período da tarde, a partir das 15 horas, reúnem-se no Lar Meimei os jovens. Você, que é jovem e quer discutir questões existenciais com base na concepção espiritual da vida, será sempre bem-vindo ao grupo. O Bazar da Pechincha ou Brechó do Lar Meimei também já retornou suas atividades de atendimento ao público todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card em áudio. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, o conceito de Deus. Na longa história do povo hebreu, que teve início com o patriarca Abraão, passando por Moisés e chegando a Jesus, muitos séculos depois, a principal mudança ocorreu com a ideia de que se fazia de Deus. Com Abraão, um Deus tribal. Com Moisés, um Deus nacional. E com Jesus, um Deus universal. Esse processo evolutivo da religião é que veio se verificando ao longo do tempo. Inicialmente, um Deus controlador, violento e implacável, um verdadeiro soberano que se impunha como senhor dos exércitos contra os inimigos e que não demonstrava a menor compaixão em mandar qualquer de seus filhos para a perdição eterna.
Mas, com o Mestre de Nazaré, vamos conhecer um Deus Pai, bom e misericordioso, que ama igualmente a todos, que manda o sol para os bons e para os maus, que dá a chuva para os justos e para os injustos. É esse Deus Pai de misericórdia de Jesus que o Espiritismo abraçou, mostrando que pela sua bondade e pelo seu infinito amor, nenhum filho se perde, porque o Pai concede a cada um a oportunidade de reencarnar quantas vezes necessárias até alcançar sua própria perfeição. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade de vosso amor, assim seja. Passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro O Tempo Cuida de Tudo, autor Marco Antônio Espírito e o médium Marcelo César, publicação do Lumen Editorial. E atenção que o livro sai para a nossa ouvinte Fátima Azevedo, residente aqui em Garça. Nossos parabéns a Fátima, obrigado pela sua participação, e você poderá retirar o seu livro durante a semana, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148, centro da cidade. Estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Espírita, agradecendo sua amável audiência e atenção. E os ouvintes que permanecerem agora na Universitária Web vão assistir, na sequência, os programas Perspectiva, 5 minutos com você, História de uma Mensagem. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.